Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde estamos estudando de maneira cronológica as epístolas, que são cartas escritas para edificação, orientação, exortação e vários tapas do apóstolo Paulo. E hoje a gente vai ler o último capítulo de 1 Coríntios, o 16º capítulo, a coleta para os irmãos da Judéia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordeneis às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de passar, irei até vós. Talvez me demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. Pois dessa vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz para que venha até mim, pois o espero com os irmãos. Enquanto ao irmão Apolo, pedi-lhe muito que fosse até vós com os irmãos, mas ele não quis ir agora de modo algum. Irá, porém, quando tiver a oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes e fazei tudo com amor. Ah, o amor! Irmãos, sabeis que a família de Estefanas são os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao serviço dos santos, assim suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles e a todo o que coopera e trabalha na obra. Alegro-me com a vinda de Estefanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles merecem o vosso reconhecimento. As igrejas da Ásia vos cumprimentam. Áquila e Priscila vos cumprimentam com afeto no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos vos cumprimentam. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, vos cumprimento, assinado de próprio punho, que era a assinatura de Paulo vinha de mão. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Isso é da hora assistir um vlog um dia da vida de Paulo, já pensou? Que da hora, eu queria isso. Então ele começa falando sobre uma coleta, para os irmãos da Judéia, a igreja de Jerusalém, que está passando por dificuldades, passando por apertos, e ele estão fazendo essas coletas. Eu acho aqui muito legal a gente tirar um primeiro ponto, que as igrejas elas se ajudam, elas se fortalecem, as igrejas não competem, elas se complementam. A gente está falando de algo aqui da própria denominação, se ajudar, as igrejas plantadas por Paulo, mas desde sempre a igreja tem esse hábito. Então mesmo hoje, é muito gostoso ver a igreja se movendo em generosidade para socorrer os irmãos que estão em necessidade, igrejas que estão em dificuldade, porque afinal de contas nós somos um só corpo. Então desde Paulo as igrejas se ajudam como uma grande comunidade. Eu acho muito interessante, em segundo lugar, o segundo ponto aqui que eu tiro, a maneira como Paulo fala de Timóteo e dos seus outros parceiros na obra, sabe, de dar destaque a essas pessoas que lhes são úteis no ministério, que são comendáveis. Ele realmente traz esse aplauso para essa galera dedicada, e é muito legal isso. Ele fala sobre ninguém menosprezar Timóteo. Sabemos que Timóteo era jovem, talvez ele não tinha aquela barba bonita, que a gente imagina Paulo, mas não diz que Paulo tinha barba bonita também, é só o jeito que a gente imagina Paulo. E talvez não transparecia aquela mesma autoridade. Nós vemos isso também no que Paulo escreveu a Timóteo, mas ele era um cara desenrolado na fé, muito maneiro, e ele diz, ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Eu acho muito legal porque a gente vê Paulo, na verdade, combatendo esse estrelismo, de que a gente já vê com isso no 3º capítulo, a galera falando Paulo, Apolo, falando Paulo é alguma coisa, Apolo é alguma coisa. Tipo, meu irmão, não é sobre um de nós, é sobre todos nós. E nessa mesma linguagem ele está falando, o Timóteo, ele trabalha na obra do Senhor que nem eu. A gente é semelhante no que a gente está fazendo. Embora eles estejam em níveis diferentes, funções diferentes, A gente vê claramente esse carinho e esse lembrete de que a galera na obra está somando os seus esforços. A gente aprende também
que Apolo estava com a agenda cheia, não querendo ir, né, para Corinto, mas quando ele tivesse com disponibilidade, ele iria, ele daria um jeito. Eu acho que é engraçado, né? Eu vejo muito isso na galera do Ministério Itinerante, tipo assim, cara, quero muito estar junto, mas não tô conseguindo. Estamos, né, ministrando a várias igrejas. Isso aqui é uma história velha, aparentemente. E aí nós vimos esses guerreiros como, né, Estefanas, Fortunato, Acaico, né, que estão dando essa força. Vemos já aqui, né, Priscila e Áquila, que estavam dando aquela força na Ásia, e Paulo termina nessa conclusão amorosa. Né, a gente vê que todas essas lapadas que eles tomam de alguém que se preocupa com eles e com carinho. Eu acho isso muito legal, porque eu vejo como muito se assemelha ao que eu faço parte, a igreja que eu faço parte hoje. Né, essas palavras aqui podem muito se parecer um recado que um dos nossos pastores mandaria a outro, assim, sabe? É gostoso de ver que mesmo com muita coisa mudando, a igreja, ela continua a mesma. Ela tem a mesma missão, ela deve caminhar debaixo das mesmas ordenanças, nesse mesmo lugar relacional, né, de se conectar com as pessoas, trazer vida na vida. E é legal ver isso tudo. Me admira, né? Eu fico muito feliz de ver, né, o nome das pessoas dedicadas, e a gente continua vendo que a obra precisa de pessoas dedicadas. Então, é bom a gente refletir e pensar, né, no como devemos tomar parte na vida da igreja. Né? Mesmo se você não for alguém integral na obra, alguém que está no ministério, né? Você tem que ministrar a Deus e aos homens de onde Ele quer que você ministre. Né? Existe algo especial, então, a parte da vida da igreja, mesmo se talvez você se sente desconectado do ministério, porque você é tipo um artista, um engenheiro, alguém do marketing, você tem uma vocação, você tem que fazer parte da vida da igreja, a igreja nos lares, fazer discípulos, né? Em tudo isso você pode, né, estar contribuindo, ser dedicado na obra, né? Mas é demais poder tomar parte na vida da igreja, no Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Então, amados, aqui chegamos no fim, né, da epístola de 1 Coríntios, e foi muito especial. Nós tivemos vários episódios marcantes, vimos a densa introdução de Paulo, ele falando sobre as divisões e comparações na igreja, né? Vimos o caráter da pregação, vimos, né, o espírito mundano causando divisões e Paulo falando contra isso. Nós vimos a incumbência dos apóstolos, os carregados dos mistérios de Deus, vimos orientações contra o orgulho, contra o litígio entre cristãos, contra a impureza em nosso meio, imoralidade, Paulo dando o seu take sobre o casamento. Vimos a questão de comidas alimentadas, consagradas, a liberdade e os direitos dos apóstolos, a dedicação e o fervor, né, do cristão, a disciplina com a qual ele tem que viver. Vimos mais sobre a idolatria, sobre a Santa Ceia, sobre a liberdade, sobre os dons no Espírito, sobre a superioridade do amor, sobre, né, os dons, a profecia, o falar em línguas, sobre a ressurreição dos mortos e, finalmente, né, nesse episódio, o tchau tchau de Paulo. E eu não sei você, mas para mim 1 Coríntios é uma epístola encorajadora e constrangedora. Ela é confortadora, mas também confrontadora. E aqui a gente é encorajado, mas a gente apanha bastante. Mas o lembrete é que esse é o lugar que a gente tem que caminhar. Então, se estamos contrário à palavra, que nós ajustemos o nosso comportamento para não estar contra ao Senhor, né? Não queremos tropeçar nele, queremos estar caminhando com ele. Eu espero que você tenha curtido essa epístola, que ela tenha falado do seu coração. Já disse muito e torno a dizer, é o meu desejo que eu pudesse tomar um cafezinho pessoalmente com cada um de vocês para conversarmos sobre essas coisas. Mas, uma vez que não temos como fazer isso, né? Todos nós, cada um de nós, um cafezinho, deixe nos comentários, né? O que foi na Epístola de Coríntios, o que mais falou o seu coração, né? Pode ter sido algo que você foi confrontado, pode ter sido algo que se confirmou no seu coração ainda mais. Se você tiver algum testemunho, alguma coisa que aconteceu, alguma experiência, alguma mudança que veio na sua vida por causa dessa série, compartilhe conosco para nossa mútua edificação. E nos vemos no próximo episódio, onde daremos início a uma nova epístola.